Fala galera, bom, vocês acharam mesmo que eu não ia fazer ranking esse ano? Acharam certo, porque eu decidi de última hora. Eu nem ia fazer mesmo, não. E não é nem porque eu não queria fazer, não. É só porque eu tinha pensado no outro tema, mas enfim. Bom, antes de começar a falar um pouquinho mais aí sobre Delicate, dizer onde que ela se encaixa no meu ranking total de temporada, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da página estão todas aqui na descrição, junto com o meu canal solo e o meu Apoia-se. Então é isso, vamos falar aí da tragédia que foi Delicate, onde que ela entra no meu ranking, se é que ela entra. Bom, antes de eu falar do meu ranking em si e decidir em qual camada do inferno eu vou colocar Delicate, eu quero tirar um tempinho agora que já passou um tempo desde o final da temporada e eu pude refletir sobre algumas coisas e também tentar entender se existe alguma justificativa para aquele negócio que entregaram pra gente de último episódio que eu ainda não superei. E não é que eu não superei porque, tipo assim, entregou um negócio que eu não tava querendo, porque a sensação que eu tive é que eu vi um episódio em obras. Bom, eu fiz um review do último episódio de Delicate, nele eu falei o que eu achei do episódio em si, mas agora eu queria falar sobre o que eu achei da temporada enquanto projeto inteiro, agora que ela terminou e eu pude tirar um tempo pra refletir sobre ela. Bom, antes de qualquer coisa, é muito importante dizer que o último episódio de Delicate se tornou o episódio mais mal avaliado de todas as temporadas de American Horror Story e eu acho esse título extremamente justo. Quando eu assisti o episódio, eu tinha bem claro na minha cabeça de que eu tava vendo um dos piores episódios da série. Mas depois que eu acabei de assistir o episódio, acabou a temporada, eu consegui digerir tudo aquilo, eu cheguei à conclusão que não, eu tinha assistido realmente o pior episódio da série. Então acho uma nota bem justa. E eu acho que fala muito sobre a temporada o fato do episódio mais mal avaliado de todas as 12 temporadas de uma série ser o episódio final daquela temporada, né? Porque sendo um episódio que deveria concluir toda aquela história e fazer o público sair satisfeito daqueles meses, que no caso foram muitos e muitos meses, né? E especificamente em Delicate, que a gente levou pra chegar naquele final, o mínimo que a gente espera é que o público vai sair satisfeito. E o fato de que ele saiu mais insatisfeito do que ele saiu de qualquer outro episódio, de qualquer uma das outras 11 temporadas, fala muito sobre o que foi Delicate enquanto temporada. Bom, as greves acabaram sendo uma questão muito comentada em relação a essa temporada, né? Por elas terem acontecido depois que a série já tinha começado a ser gravada, então muita gente tentou justificar a falta de coerência da história, aquele final horrível que a gente recebeu, por conta das greves, mas eu sinceramente acho um grande exagero a gente tentar culpar todos os defeitos que essa temporada teve com essas greves que aconteceram. Principalmente porque American Horror Story foi impactada de uma forma bem diferente pelas greves do que outras produções foram. Vale a gente lembrar que a única roteirista da série era também produtora da série, então quando a greve dos roteiristas começou, ela não se ausentou do estúdio, ela continuou trabalhando e obviamente ela deu continuidade no roteiro, né, conseguiu seguir a produção normalmente. Mesmo as greves tendo causado esse ato aí de quase 6 meses no meio da temporada, isso não causou uma perda de audiência significativa, pelo menos não por causa disso. A série começou ali mais ou menos tendo uma média de 300, 400 mil pessoas assistindo aos episódios e quando chegou ali no último episódio, antes do hiato, já tava com cerca de 250, 240 mil pessoas assistindo. Então já tinha tido uma queda bem grande desde o começo da temporada, mostrando que não foi o hiato que tirou a galera dali, porque realmente a galera não estava se interessando a ponto de continuar assistindo. E quando a gente teve a volta de Delicate depois desse ato, né, quase 6 meses depois, o número de pessoas assistindo o primeiro episódio da segunda parte foi praticamente o mesmo número assistindo o último da primeira. Então, na verdade, o hiato não foi responsável pela galera parar de assistir, afinal, quem tava lá antes do hiato continuou depois. Quando a gente chegou ali no penúltimo episódio, a gente teve uma baixa bem grande e a série bateu cerca de 180 mil pessoas assistindo ao episódio, o que realmente foi uma baixa bizarra, pensando que lá no começo a gente tinha cerca de 400 mil pessoas vendo. E eu não tô dizendo que as greves não interferiram na produção da série, é bem claro pelo último episódio que muita coisa ficou de fora e muita coisa não conseguiu ser concluída. Mas ainda assim, mesmo que não dê pra você concluir certos plots, dá pra pelo menos você concluir o que você vai ter tempo pra fazer de uma forma inteligente, uma forma que minimamente respeite aquele universo, aquela história que você criou. E eu sei que American Horror Story tem esse histórico de fazer uma mega produção, né? A gente já teve vários cenários gigantescos sendo construídos pra série, vários atores vencedores de Oscar, então assim, American Horror Story é uma produção cara e eu não tô negando isso. Mas mesmo que esse seja o caso de American Horror Story, cara, você não precisa de 50 milhões de dólares pra ter uma boa ideia. Se você tem uma boa ideia e você passa ela de uma forma minimamente criativa, você consegue driblar a falta de investimento ou a falta de tempo pra fazer alguma coisa. Nada impedia que fossem adicionados alguns diálogos pra poder concluir algumas histórias, que eles substituíssem algumas cenas horríveis, como aquela morte da Ivy, que não fez absolutamente nenhum sentido na temporada, então dava pra montar, mesmo com pouco investimento, com pouco tempo, só com os atores ali falando, um desfecho
bastante melhor do que aconteceu. Inclusive, falando sobre o mundo que eles criaram, pra mim, esse foi também um dos maiores problemas dessa temporada. Não sei se talvez por conta das cenas que ficaram de fora, mas eu, sinceramente, não me conectei muito com nada. Durante boa parte da temporada, você parecia estar só vendo uns fragmentos daquele mundo, então existia um distanciamento entre a audiência e o que estava acontecendo. Nessa tentativa de preservar essa brincadeira da gente estar no meio da confusão ali da Anna, a gente foi afastado de absolutamente todos os outros elementos em volta dela, porque a loucura da Anna só funcionava se a gente não tivesse informação nenhuma sobre nada. Então a gente passa a temporada inteira só podendo se conectar com a Anna, que era um personagem também sobre o qual a gente não sabia muito. Então a impressão que dava era que a gente estava vivendo aquele distanciamento, mas que ia chegar um momento em que a gente ia de fato conhecer aquelas pessoas e a gente ia poder se conectar com alguma coisa na história. Como, por exemplo, foi o episódio da Adeline, né? A gente teve um episódio inteiro dedicado a gente conhecer aquele personagem. Talvez tenha sido o único personagem com quem eu consegui criar algum tipo de conexão, porque eu tive um episódio pra conhecê-la. E agora, olhando pro final da temporada, se era a intenção deles que a gente pudesse se conectar com esses personagens de alguma forma, isso não foi feito. A gente continua sem saber nada da origem da Nicolette, a gente também não ficou sabendo nada da história da Siobhan, que depois da Anna foi o personagem com quem a gente mais conviveu ao longo da temporada. A Domitila também tem um episódiozinho ali meio com os flashbacks dela, mas nada também que eu consiga considerar que eu conheço aquela pessoa muito bem. Então ficou tudo meio que nesse limbo de parecer que a qualquer momento eu ia conseguir me conectar com aquele universo. A sensação que eu tive assistindo Delicate é, sabe quando você tá no ônibus e aí você se inclina pra uma pessoa passar e você tá ansioso pra ela acabar de passar pra você voltar pra sua posição, mas ela decide parar naquele lugar e aí você não consegue voltar, você fica travado ali esperando a hora de você voltar? É a sensação que eu tive assistindo Delicate, de que eu tava travado ali numa posiçãozinha desconfortável, mas em breve eu ia conseguir voltar pra posição que eu tava e tudo ia se alinhar. Mas aí a temporada acabou e eu continuo travado ali naquele cantinho. Outro ponto muito fraco dessa temporada pra mim, e eu sinceramente acho que foi um dos principais motivos pra eu não me conectar com esses personagens e não me conectar com esse mundo de forma alguma, foram as atuações dessa temporada. Eu já tive algumas experiências assistindo a Cara Delevingne que não me incomodaram. Eu lembro quando assisti Carnival Row, que é uma série com ela, eu achei que ela mandou ok, assim, tipo, não destoou, não foi uma coisa que me incomodou. Em Delicate, especificamente, toda vez que ela tinha uma cena um pouco mais intensa, ou, sei lá, gritando, sentindo dor, eu sempre meio que conseguia vê-la tentando fazer aquilo ali. Eu não sei se é uma implicância minha com ela, mas, sinceramente, não me envolveu, eu não consegui comprar as coisas que ela tava fazendo. A Kim Kardashian foi uma surpresa boa, ela realmente atuou bem ok, não destoou da temporada, conseguiu entregar uma performance super de boa, mas foi uma performance memorável, gigantesca, né? Como a gente, sinceramente, eu não tava esperando que fosse. Quando a Kim foi confirmada nessa temporada, a minha torcida era só pra que não fosse ruim, pra que não fosse uma coisa pavorosa na temporada. E não foi pavoroso, ela mandou super ok, eu acho que ela entregou o que a Siobhan precisava que fosse entregue ali. Mas ela não é uma atuação que se destaca, uma atuação que você vai ficar lembrando durante anos. Eu sinto que as pessoas vão lembrar muito mais que ela não foi horrível do que de fato que ela foi sensacional. Os diálogos dessa temporada, assim, ignorando completamente os últimos episódios que, né, a gente finge que não aconteceram. Os outros diálogos que eu senti que tentaram ser meio memoráveis, tentaram ser um pouco icônicos, principalmente os que a Kim autorreferenciava coisas da carreira dela, eu também senti que eles ficaram meio perdidos ali numa névoa, sabe? Eu não senti que conseguiram criar um momento tão impactante pra esses diálogos como eu sinto que eles esperavam criar. Sabe, tipo, a Frances Conroy sendo queimada e gritando Balenciaga? Então, aquilo não foi icônico só pela palavra Balenciaga. Toda a atmosfera do que estava acontecendo ali, o fato de ser a Frances Conroy, o fato do quanto aquela cena impactava na trama daquela temporada, né? O quanto aquele momento foi um encaixe muito bom de várias coisinhas que estavam acontecendo naquele momento, naquela temporada, junto ao fato de que a Frances Conroy é uma atriz muito talentosa, acabaram fazendo aquele momento dela gritando Balenciaga ser uma coisa gigantesca. Não é só o texto, e às vezes nem é só o jeito que o texto é entregue, é todo o cenário e toda a atmosfera que foi criada pra dar espaço pra aquele texto. E nesse ponto eu também senti que Delicate tentou acertar várias vezes, mas nenhuma delas realmente ficou comigo, sabe? Eu sinceramente nem lembro da Leslie Grossman e da Billie Lourd nessa temporada. A MJ Rodrigues passou um bom tempo da temporada não me incomodando, assim, nada muito relevante, mas também não tava desesperador. Mas o último episódio, especificamente, eu achei que ela mandou muito, muito mal. Eu tava com vergonha de assistir. Tava parecendo, assim, produção escolar. O ator que faz o Dex, eu sinto que ele é um ator até competente, mas o personagem do Dex, eu achei um personagem extremamente blasé pra tudo, sabe? Os momentos em que ele recebe uma informação poderia ser impactante
impactante, que poderia mexer muito com ele, fica nesse espaço meio blasé, tudo nessa temporada é meio blasé. O personagem da Preacher, pra mim, foi um dos maiores destaques, não o personagem, porque, né, claramente ele foi jogado no lixo no final. Mas tô falando que os momentos em que envolveram a Preacher foram momentos que eu senti que deu um peso ali um pouco maior na trama, sabe? Que deu um peso um pouco maior no que a gente tava assistindo. Mas se eu fosse aqui realmente dar um crédito, assim, bem grande pra alguém, eu daria pra Emma Roberts, porque eu acho que por mais que o personagem da Anna não seja um personagem muito carismático, um personagem com que a gente se importe tanto assim, ela é um personagem que passa por muita coisa na temporada e eu sinto que ela conseguiu carregar tudo isso sem ser constrangedor e principalmente no último episódio, o fato de que ela conseguiu não tornar aquelas cenas ainda mais desconfortáveis de assistir do que elas já estavam sendo, já faz com que ela mereça um prêmio. Outra coisa que eu acho que é meio inevitável da gente falar é do ritmo da temporada, que foi um dos maiores erros que eles cometeram. Os primeiros 4, 5 episódios da temporada, sendo muito sincero, pra mim pareceram um episódio só. Se vocês me perguntarem em que momento, cronologicamente, na temporada rolou uma parada, eu sinceramente, eu não sei, eu vou ficar em dúvida entre o segundo, o primeiro episódio ou talvez o quinto. Aquela dinâmica da Anna perdida foi repetida tantas e tantas vezes que sinceramente não importava mais a ordem dos fatores. Se você pega ali as temporadas mais antigas, tipo Asylum, Freaks ou até o Hotel, que eu não curto muito, a gente tem, obviamente, uma expectativa pro desfecho da temporada, né? A gente quer saber onde que aquela história que a gente tá assistindo vai terminar. Mas mesmo que seja esse o objetivo, quando a gente tá ali percorrendo esse caminho para chegar lá nesse desfecho, inúmeras outras coisas vão acontecendo que tornam esses episódios individualmente interessantes. Então chegar até o final da temporada, ver qual que é o desfecho que eles vão dar para aquela história, não é a única coisa que aquela temporada tem pra oferecer. American Horror Story, obviamente, sempre se preocupou em entregar um final de temporada interessante, mas a série também sempre se preocupou em entregar algum conteúdo ao longo da temporada também. Em Delicate, isso não existia. Tudo que a gente tava assistindo só importava de alguma forma pra gente, porque a gente imaginava que uma hora aquilo ali ia ser explicado pra gente. Era interessante a ideia de que aquilo que a gente tava vendo podia representar uma outra coisa que aí poderia ser interessante. Então esse interesse que era gerado em outras temporadas pelo que tá aparecendo na tela, não acontecia nessa temporada. O interesse não era gerado pelo que a gente estava vendo. O interesse era gerado pelo que aquilo indicava que uma hora a gente iria ver. E por isso que, pra mim, o maior problema de Delicate foi que a gente não viu. As cenas de Delicate, elas não se sustentam nesse lugar. Elas não são interessantes por si só. Elas só são interessantes se você encaixa elas nessa narrativa da expectativa. Se você tem ali a Siobhan dançando com a Anna e o espelho quebra, um espelho quebrando enquanto duas pessoas dançam não é uma coisa impactante. Não é uma cena que você vai lembrar. Não é uma cena que você vai comentar com os outros. Mas a ideia de, por que esse espelho quebrou? Uma hora vão me explicar? Faz a cena ficar guardada com você. As conversas confusas dos personagens que parecem que estão dando algumas deixas pra você ir pegando ali, elas não são diálogos interessantes, não são diálogos memoráveis, não são diálogos muito bem construídos. No começo parecia que a gente estava muito bem envolto numa trama muito confusa e cheia de mistério, mas agora ela só parece mal feita. Muita coisa que essa temporada foi dando pra gente ao longo dela não teve encaixe na trama principal. E talvez uma das explicações que eu mais me irritei da gente não receber foi o que era Hestia. O que é essa porra dessa deusa que eles inventaram e não explicaram nada pra gente? A gente não conhece a entidade a qual as bruxas servem. A gente também não conhece a entidade a qual a Adeline serve. Se a gente tá falando de um grupo de pessoas que segue uma entidade que tem um ponto fraco tão grande que é essa outra entidade, o mínimo que a gente espera é que vão explicar pra gente nessa mitologia aí o que rolou. Elas são inimigas? Elas são irmãs? A Hestia, sei lá, quebrou o coração do demônio delas e aí ele é frágil perto dela? Se você quer usar essa entidade pra acabar com o principal personagem da temporada, pelo menos explica o que ela é. Pelo menos me explica por que ela é tão poderosa. O que é isso? Ninguém nem cita a Hestia direito. A única hora que a gente ouve falar dessa deusa é a Adeline falando, ela era a deusa das lareiras e da hospitalidade. O que isso quer dizer? Por que ela é tão poderosa assim? Ela é deusa das lareiras e da hospitalidade. Por que essa deusa tem tanta força? Me dá um contexto, amor. E mais uma vez aqui reitero, isso não precisava ser uma cena cósmica com mega CGI, mostrando o Olimpo e os caralho. Não, podia ser a Adeline sentada num banquinho na praça falando, a Ashe é muito poderosa por isso. Pronto, foi assim que eles resolveram qualquer plot da temporada. Qual era o problema de resolver mais esse? Então, em relação a onde Delicate entra no meu ranking, finalmente falando disso, né? Eu falei que ia falar um pouquinho, falei 20 minutos. Eu refleti muito se Delicate tinha conseguido ser pior que Double Feature, mas eu de verdade acho que conseguiu. Então sim, Delicate, que foi uma temporada aí que eu comecei com muitas expectativas, terminou a sua jornada na última camada do inferno pra mim. Eu acho que não tem
nenhuma temporada que tenha sido tão ruim quanto Delicate foi. E eu falo isso sem nenhum peso na consciência, porque até Double Feature, que foi uma temporada muito, muito, muito ruim, Death Valley foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi em toda a minha vida. Eu ainda acho que foi uma temporada um pouco mais consistente do que Delicate foi. Porque Double Feature foi muito ruim? Foi. Pelo menos entregou uma resposta ali pras coisas que eles levantaram. Levantaram plots horríveis? Levantaram. Tiveram atuações horrorosas? Sim. E os desfechos também foram bem ruins, mas ainda assim, eles aconteceram. Double Feature pra mim é uma temporada ruim. É uma temporada mal feita, é uma temporada fraca, é uma temporada capenga, xoxa, mas ainda assim, é uma temporada que começa, tem um meio e termina. Delicate pra mim é um canteiro de obra. Parece que entregaram a temporada pra gente faltando uns 6 meses pra terminar. Então, como Delicate pra mim foi a primeira temporada de American Horror Story que foi inacabada, que entregaram pra gente pela metade, eu não tenho como colocar na frente nem da pior temporada completa da série. Então, sim, Delicate fica em último lugar, e agora só relembrando meu ranking aqui, que eu todo ano refaço e toda vez que eu falo sobre ele eu acho que eu mudo alguma coisa. Em primeiro lugar, eu sigo mantendo Asylum, que pra mim sempre vai ser insuperável. Segundo lugar, eu deixo Murder House. Em terceiro lugar, eu coloco Roanoke, que é uma temporada que eu gosto muito. Eu sei que divide opiniões, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas pra mim, essa temporada trouxe uma parte muito essencial da série que eu acho que não pode ser esquecida, que é a renovação de formato, que é aproveitar o formato antológico da série da melhor forma possível, que é a cada temporada a possibilidade de fazer algo novo, algo que estimule a audiência a continuar ali, e eu acho que Roanoke fez isso muito bem, e eu gosto muito da temporada. Em quarto lugar, eu acho que eu vou colocar Freak Show. Eu gostei mais de assistir Freak Show do que eu gostei de assistir Coven. Eu sei que muita gente ama Coven, e ficar abaixo de Freak Show e abaixo de Roanoke talvez seja um grande problema pra muita gente, mas Coven não foi uma temporada que me pegou muito quando eu assisti. Eu acho uma temporada muito bem feita, acho ela muito consistente, mas ao mesmo tempo não foi um tipo de entretenimento com o qual eu me conectei tanto assim. Então sim, Freak Show fica na frente de Coven pra mim. Depois dessas temporadas, eu acho que eu colocaria Cult. Eu acho que aqui a gente já entra num leque de temporadas que eu não gosto muito. Depois eu colocaria Apocalipse, que eu sei que muita gente colocaria em último provavelmente, mas ao mesmo tempo que eu acho uma temporada ruim, eu acho um roteiro bem ambicioso. Eu acho que ele mirou em bons lugares, eu acho que ele tentou fazer uma coisa bem memorável. Tirando que é um crossover de Coven com Murder House, então assim, foi uma coisa diferentinha de ver também. Acho que teve um pouco essa questão do vamos tentar usar um formato novo, uma coisa que a gente não usou. Eu acho que Apocalipse tem seus méritos, por mais que tenha sido no total do projeto um pouco fracassado. Mas ainda assim, eu sinto que eles miraram num lugar interessante e eu valorizo o empenho. E é um roteiro bem complexo, então assim, compreensível de ele falhar em algum momento. Depois eu provavelmente colocaria... Não, eu colocaria 1984. Foi uma temporada que eu desgostei bastante. Acho uma temporada muito basic de tudo, que fica reciclando um monte de coisa que já foi usada na série. Parece que o objetivo foi tentar ser o mais confortável possível pra não dar merda como o Apocalipse deu. Gente, esqueci completamente de NYC. Acabei de lembrar disso. Eu acho que talvez eu colocasse NYC na frente de 1984. Eu gostei mais de NYC do que gostei de 1984. Vendo 1984, que eu mais fiquei frustrado o tempo todo do que me divertindo, principalmente por ter sido uma história com a qual eu me conectei mais e que eu achei mais densa, mais interessante e mais ousada do que 1984. E aí depois de 1984 vem só o Show de Horrores, aí eu colocaria de fato Double Feature e... Não, eu esqueci Hotel. Hotel entra antes de Double Feature. Muito bonita, muito bem atuada e etc. Mas ainda assim é uma temporada que, sei lá, parece um projeto muito ruim com investimento muito bom. Foi a sensação que eu tive assistindo Hotel. Mas enfim, galera, o ponto principal é que Delicate tá em último. Era isso que eu queria atestar aqui nesse vídeo, que não teve nenhuma outra temporada que conseguiu ser pior do que Delicate. Então assim, parabéns a Delicate, conseguiu essa proeza do episódio mais mal avaliado de todas as temporadas. Na minha opinião também, o pior episódio de todas as temporadas. E que sinceramente tornou essa temporada a pior temporada de todas por simplesmente não terminar. Mas é isso, quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Acham que Delicate realmente merecia estar em último lugar? Tem coisa bem pior pra gente colocar depois de Delicate. Não esqueçam de deixar aqui embaixo seu comentário. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês. Lembrando que nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, assim como o meu Apoia-se e o meu canal solo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.